Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. É mais uma importante oportunidade que Deus tem nos dado nessa manhã, de nós estarmos gozando da Sua presença e das Suas maravilhas. O Senhor tem aí sondado os nossos corações. Nós precisamos estar de acordo com a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É mais uma oportunidade que nós temos, Pastor Carlos Sales, dessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus, que venhamos louvar, engrandecer, magnificar o nome do nosso Deus. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã, no Salmo 23, amém? Glórias a Deus. Diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Aí está um homem segundo o coração de Deus, que tem colocado a sua vida diante do Senhor, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Quando ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma verdade que está escrita e descrita nas Sagradas Escrituras, e nós podemos, amados irmãos, ter segurança no nosso Senhor, porque nada vai nos faltar. Mas, amados irmãos, é o Senhor, conforme nós temos falado e temos colocado diante, aleluia, dele, nós também observamos na sua palavra. Diz o Senhor aí no Salmo, aleluia, 23, que nada faltará, mas o Senhor diz que para que essas coisas venham acontecer na minha vida e na tua vida, nós precisamos trilhar os seus caminhos. O Senhor, ele tira Israel do Egito, da servidão, da opressão, das correntes malignas, e traz para uma terra que mana leite e mel. Quando Israel ele está numa terra que mana leite e mel, Israel esquece do favor de Deus. O coração não é grato, o coração não é aquele coração que busca. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos colocado a nossa Bíblia aberta no Salmo 23 e no Salmo 91, conforme se isso fosse um amuleto. Não, isso não é um amuleto. Isso aí não é como se diz, um objeto místico, um objeto que venha fazer alguma diferença na nossa vida se nós não buscarmos, se nós não irmos de encontro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará quando eu ando de conformidade com a sua palavra. Eu estava aí trazendo, amados irmãos, a respeito do livro de Êxodo capítulo 20. Preste bem atenção no que diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. O que o Senhor fala a meu respeito? Então falou Deus todas essas coisas, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem algumas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia de milhares, todos os que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Então nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. E ele diz: não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós precisamos entender, amados irmãos, que servir ao Senhor é servir com integridade, servir com pureza de coração. A Bíblia diz, amados irmãos, aí
no livro de Timóteo, 1 Timóteo, aleluia. Vou dar uma olhada aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Oh Deus, ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele está falando conosco nessa manhã, que o Senhor, Ele está agindo na minha vida e na tua vida. Nós precisamos ter uma fé consciente, nós precisamos, aleluia, estar servindo ao Senhor com pureza de coração. Diz aí em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos aproveitar e ler o 3 também. Porque isto é bom e agradável diante de nosso Deus e Salvador. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outro mediador, o qual se deu a si mesmo por preço de redenção, por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Quando fala por preço de redenção, ele está dizendo que Jesus, ele se entregou por mim, ele se entregou por você na cruz do Calvário. Ele foi morto, ele foi pisado, ele foi moído pelas nossas transgressões. Amém? Bom dia, nossa amada irmã Marina Salles, que Deus esteja abençoando a amada irmã, que a irmã também tenha um excelente final de semana, em nome de Jesus. Então, quando nós olhamos aí para essa situação, a gente vê que somente Jesus, ele pode fazer algo por mim e algo por você, porque ele é quem se entregou por mim e por você. Não existe nenhum outro que morreu em favor da humanidade, somente Jesus Cristo. E a gente tem falado, amados irmãos, e a gente precisa entender e a gente precisa compreender tudo aquilo que Deus tem falado por mim e por você. E eu já tenho há muito dito, mas eu preciso continuar dizendo, porque o Senhor é aquele que tem colocado em nossos corações como forme um coração de evangelista. Em 1 Pedro, aí o apóstolo diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus e Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados nas virtudes de Deus para a salvação, já prestes para revelar no último tempo, assim diz a palavra do Senhor. Agora no verso 6 do capítulo 1, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se encha de louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual, não o havendo feito a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da fé, a salvação das vossas almas, da qual inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que, aleluia, tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe, aleluia, e a glória que se lhes havia de seguir.
aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejaram ou desejam bem atentar. Portanto, cingindo os lombos dos vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Tudo isso, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que nos atentar. Atentar a quê? Atentar a quem realmente foi enviado por Deus, a quem realmente, aleluia, derramou seu sangue puro e carmesim na cruz do Calvário. Não foi outro a não ser Jesus Cristo. Então a Bíblia Sagrada, ela não é um amuleto, a Bíblia Sagrada não é um objeto aí de idolatria, a Bíblia Sagrada é um mandamento, a Bíblia Sagrada é um instrumento. Que instrumento isso é esse? Uma bússola que nos indica o caminho, porque Jesus é o nosso norte e ela nos indica a vida eterna. E diz assim em João, aleluia, aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, quando Davi ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós temos também que olhar para dentro das Sagradas Escrituras e aí está recebendo de Deus. Quando Davi ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi ele estava no meio do campo, Davi ele estava, aleluia, olhando para os céus constantemente. Davi estava em intercessão, Davi estava ali clamando ao Senhor, buscando a sua presença. E quando, amados irmãos, Deus ele busca ali uma pessoa qual seria ali um rei de Israel, o primeiro rei de Israel, ali o rei não deu certo. Deus fala com o profeta Samuel, eu achei um homem segundo o meu coração, e esse será o rei de Israel. Ele está falando de Davi, ele está falando que achou um homem segundo o seu coração. Será que Deus tem achado em mim, tem achado em você um homem segundo o coração de Deus? Será que nós temos buscado? Será que nós temos nos colocado nas suas mãos? Será que nós temos o adorado? Será que nós temos cuidado das coisas de Deus conforme devemos? Será que temos olhado para Ele com os nossos corações sinceros? Será que temos buscado somente aquilo que é para as nossas delícias nessa terra? E o Senhor ele disse, aquele que ama somente este mundo é o mais ingrato deste mundo. Esse homem, aleluia, ele é o mais infeliz de todos os homens. Está escrito nas Sagradas Escrituras, não são palavras do pastor Carlos, está escrito. Nós precisamos entender que nós temos que buscar um mundo vindouro. Então, quando o Davi fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele está dizendo que ele vive debruçado em oração, que ele vive em intercessão, que ele vive trazendo Deus para dentro dele, não deixando a Bíblia escrita no Salmo 23 e ali aquela Bíblia, aquela página fica amarelada, ele não estuda, ele não busca, ele não intercede, ele não ora, ele não agradece. Ele não está dizendo isso, ele está dizendo que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por causa de quê? Porque eu tenho ali ligação com ele, porque eu tenho amizade com ele, porque eu tenho comunhão com ele, porque eu sirvo, porque eu busco. Assim você tem feito? Então preste atenção no que você tem feito. A poeira está na Bíblia, você olha, aquela página está amarela, você abre as outras páginas, está branquinha, mas a página do Salmo 91 e do Salmo 23, aquele está amarelado. Será que você tem folheado a sua Sagrada Escritura para ler, para observar as instruções que Deus tem te dado, tem colocado na sua vida? Diz aí o verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. A paz do Senhor Jesus Cristo, ao professor Fernando José Nogueira Lopes, que Deus esteja o abençoando nesta manhã, abençoando aí a sua família e todos os seus,
que o Senhor esteja aí despertando, né, para todas as coisas que o Senhor tem aí colocado diante de ti e dos seus, para as suas orações, amém? Deus abençoe. Então, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Quando ele fala deitar-me faz em verdes pastos, trazemos a memória quando um pastor ele guia as suas ovelhas para uma pastagem. Aquela pastagem, conforme em Minas a gente observava que eles plantavam aquelas braquiárias, né, para que o gado pudesse comer, e ele faz uma cerca, né, naquela pastagem, e o gado passa num dia numa, no outro dia pasta em outra e no outro dia em outra, para dar recuperação daquela grama vir crescer novamente, daquele mato vir crescer novamente. E quando fala assim, deitar-me faz em verdes pastos, está dizendo que guia as ovelhas a um pasto verdejante, é um pasto que as ovelhas possam comer e saciarem. Diz assim, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quando fala águas tranquilas, porque as ovelhas, quando está caindo uma cachoeira de água, ela tem medo do barulho, ela não bebe aquelas águas tranquilamente, mas o pastor ele conduz a ovelha onde a água não cai naquela correnteza, onde a água está serena, ela passa ali de leve e tranquila. Então guia as águas tranquilas. Então isso é que Davi está falando a respeito de tudo que ele tem colocado diante de nós. Então, quando fala deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, está falando que o Senhor nos conduz a tal coisa. E o Espírito Santo, amados irmãos, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E, embora Deus tenha nos conduzido a pastos verdejantes, embora Cristo tenha nos guiado mansamente às águas tranquilas, muitas vezes tem ovelhas, amados irmãos, que o Senhor precisa quebrar a pata, porque as ovelhas, elas são ovelhas fujonas, elas são ovelhas que têm deixado de observar aquilo que o Cristo está fazendo, que tem deixado de observar aquilo que o Senhor está trazendo na vida dela como benesse. E muitas vezes, amados irmãos, tem fugido da presença do Senhor, pois o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas nem isso o homem tem se deixado levar. Nós precisamos entender que há uma constância minha e tua na presença do Senhor, e quando nós nos ausentamos da presença do Senhor, nós somos levados, amados irmãos, por conversas persuasivas, nós somos levados a outros lugares, principalmente quando o Senhor ele fala aí no Salmo 1, preste bem atenção. Bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é um homem que anda segundo o conselho, que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas muitos têm andado segundo o conselho dos ímpios, muitos têm assentado nas rodas dos escarnecedores, porque preferem estar aí no TikTok, preferem estar aí, aleluia, assentado na roda de churrasco, prefere aí estar sentado na roda dos escarnecedores do que buscando a própria verdade. Então, quando o Senhor ele guia um homem aí verdadeiramente a pastos verdejantes, este homem ele tende a falar que isso aí, conforme diz o povo de Israel, eu estou cansado deste pão vil. Eu estou cansado de viver sem água nesse deserto, Moisés. Será que não tinha sepultura no Egito para que você nos trouxesse a esse lugar? Então são situações, amados irmãos, que nós devemos observar aquilo que Deus tem falado ao meu coração e ao teu coração. Será que temos mesmo deixado com que o Senhor venha trazer a sua palavra na minha mente, no meu coração? Será que o Senhor ele tem feito realmente? Não pode haver dúvida. Nós devemos ter confiança no Senhor. Nós devemos confiar na sua potente mão. Nós precisamos entender que o Senhor ele visita, que o Senhor guarda, que o Senhor nos instrui. Mas as instruções do Senhor, será que eu tenho observado? Será que eu tenho guardado tudo aquilo que Ele tem feito por mim? Nós precisamos entender, amados irmãos,
que o Senhor tem nos guiado às águas tranquilas, mas muitas vezes nós estamos preferindo cachoeiras, muitas vezes nós estamos preferindo barulhos, e nem só de barulho vive o homem. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele vem, e quando Ele vem com paz, Ele vem com alegria. E muitas vezes nós temos preferido situações que são como tempestades, como ventos fortes. E o Senhor quer fazer muito mais na minha vida e na tua vida, mas nós tensionamos a estar fugindo da presença do Senhor. Tensionamos, temos uma tendência, de estar nos ausentando da sua presença. E isso não é bom para a minha vida, não é bom para a tua vida. Diz aí: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor nos ama. E pelo amor do seu nome, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele foi enviado, amados irmãos, para que eu tivesse vida e para que você tivesse vida e vida em abundância. E essa vida que nós temos, amados irmãos, ela é pela vontade de Deus, porque diz o Senhor que foi Ele que nos escolheu e não nós que o escolhemos. Então, se o Senhor tem me escolhido, se o Senhor tem te escolhido, que venhamos em nome de Jesus Cristo nos doar, que venhamos em nome de Jesus Cristo nos esforçar para estar dentro da sua casa. E não é isso que nós temos feito, amados irmãos, mas precisamos, em nome de Jesus Cristo, precisamos devotar a nossa vida ao Senhor. Precisamos, em nome de Jesus Cristo, ouvir a sua voz, porque, aleluia, Ele tem refrigerado a nossa alma. E a alma, quando não é refrigerada, ela fica ociosa, e o nervosismo toma conta. E ali, amados irmãos, aquela alma, ela entra em parafuso, e é preciso tomar remédios tarja pretas, é preciso levar aos psiquiatras. Mas o Senhor, Ele tem refrigerado a nossa mente, Ele tem oxigenado o nosso cérebro para que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, fazer todas as coisas com diligência. Mas nós precisamos observar a sua palavra, porque Ele tem guiado a mim e a você pela vereda da justiça. Nós precisamos desviar do mal. Muitas vezes está acontecendo uma confusão em tal lugar, e a gente sabe que está acontecendo aquela confusão ali, e cada um de nós sai na janela para ver o que está acontecendo com o vizinho brigando com o outro, e a gente vai na janela, a gente olha daqui. Quando tem um pega para capar no meio da rua, a gente quer se aproximar para ver, mas as Sagradas Escrituras nos ensinam ao contrário, para que nós estejamos orando, para que nós estejamos intercedendo, para que nós estejamos clamando por aquelas vidas. Esta é a palavra que vem para mim, essa palavra que vem para você. O amor do nome do Senhor é para que nós sejamos, em nome de Jesus Cristo, pessoas que venham adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Assim como o Senhor, Ele tem nos amado, nós precisamos amar a Ele de tal forma. Amém? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando ele fala, ainda que eu andasse pela sombra da morte, eu olho para esse texto, para esse versículo, e ele fala, ainda que eu andasse, quer dizer que eu não ando, ainda que eu andasse. E quando ele fala, ainda que eu andasse, eu observo como se eu entrasse em tal lugar por engano. Não é pela minha própria vontade, mas por engano. Ele, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É uma pessoa que está dirigindo, o GPS leva ele para um lugar de risco e ele está ali não porque ele quer, mas porque ele errou a rota. E aí, é essa situação que o Senhor diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas tem muitas pessoas que têm colocado a sua vida em risco por causa própria. Muitas pessoas têm colocado a sua vida em risco porque quer.
Muitos têm colocado a sua vida em risco, ainda que o Senhor esteja aí chamando, ainda que o Senhor esteja o buscando, mas ele insiste em não ouvir a voz de Deus. Ele quer fazer a sua própria vontade. Nós precisamos entender, amados irmãos, que ainda assim o Senhor diligentemente nos busca. E as oportunidades o Senhor tem dado, as oportunidades o Senhor tem aí colocado diante de mim, diante de você. Nós não podemos deixar de abraçar, de agarrar essas oportunidades. Eu tive uma primeira oportunidade que num determinado momento da minha vida ela escapou da minha mão. E a segunda oportunidade eu tenho agarrado com unhas e dentes. Eu não posso errar o alvo, eu não posso me perder, eu não posso deixar com que eu venha perder. E uma das coisas que eu tenho colocado diante do Senhor, eu vejo que Salomão ele pediu ao Senhor inteligência, sabedoria. E eu tenho pedido ao Senhor que Ele jamais deixe com que eu venha me afastar dele. É um pedido que eu faço, porque eu preciso, eu sei a necessidade que eu tenho de Deus. Eu sei o quanto eu preciso dele. Sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou ninguém. Eu preciso entender que o Senhor, Ele é tudo na minha vida. O Senhor também, Ele é tudo na tua vida. Nós precisamos entender, amados irmãos, que ainda que nós estejamos no vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco em tal lugar. Eu não temerei mal algum, porque a vara do Senhor e o cajado me consolam. E esse consolo aí, aleluia, ele está falando num caso assim, quando ele fala o vale da sombra da morte, nós também podemos imaginar aí uma cama de um hospital e a pessoa no soro, a pessoa tomando sangue, a pessoa aí em situações difíceis de enfrentar. E ele diz assim, o Senhor, Ele está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando fala em vara, amados irmãos, ela representa também a palavra de Deus. A tua palavra me consola. Quando fala de vara em relação à ovelha, amados irmãos, o pastor ele tinha um cajado que tinha uma curvatura na ponta do cajado. E as ovelhas ela costumava a pastar na beira do precipício. E o pastor, como um bom pastor, ele chegava e esticava ali o seu cajado, colocava no pescoço da ovelha e tirava ela do precipício, trazia ela de volta à segurança. É assim que Deus é na minha vida e é assim que Deus é na tua vida. Nessa manhã, o Senhor, Ele quer tirar eu e você da zona de risco. Ele quer trazer para a sua segurança, para a sua presença. O Senhor quer manifestar a sua glória na minha vida, o Senhor quer manifestar a sua glória na sua vida. Não deixamos, amados irmãos, o mundo nos tragar, mas que venhamos ouvir a voz de Deus, que venhamos ouvir a voz do seu Espírito Santo, para que sejamos aí homens e mulheres cheios da sua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz aí, amados irmãos, no verso 5, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amados irmãos, quando ele fala prepara uma mesa, amados irmãos, nós vimos aí, aleluia, no Salmo 1, que é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Diz aí, bem-aventurado um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tem preparado uma mesa diferente para mim, uma mesa diferente para você. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós precisamos aí aprender de Deus. Quando nós nos alimentamos da sua palavra, quando nós nos alimentamos da sua presença, amados irmãos, nós vemos aí que ele unge a nossa cabeça com óleos.
E quando a unção que vem sobre nós, aí está dizendo aí no Salmo, amados irmãos, 133, preste bem atenção quando o Senhor fala a respeito de Arão. Diz aí: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce até a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, é como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Quando ele diz, amados irmãos, a respeito aí do Salmo 23, ele está falando, aleluia, que quando ele unge a nossa cabeça com óleo, esse óleo que ele unge a nossa cabeça, esse óleo ele desce, conforme desce sobre a orla das vestes de Arão. Ele está dizendo que nós ficamos todo inundado da presença do glorioso Deus de Israel. E quando nós nos enchemos, aleluia, da presença do glorioso Deus de Israel, amados irmãos, o nosso cálice ele transborda. Transborda para quê? Ele transborda, amados irmãos, para todos aqueles que estejam à nossa volta também fiquem cheios do Espírito Santo de Deus. Para que todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, amados irmãos, venham revigorar das suas situações difíceis que estão passando. O Senhor é Deus que sara, o Senhor é Deus que cura. E quando ele fala, amados irmãos, é como o orvalho que desce do Hermon. Ele está dizendo, amados irmãos, que aquele monte Hermon, ele fica a maioria do ano congelado, e quando há o degelo, o sol bate ali e evapora aquelas águas, amados irmãos, e quando evapora, o vento leva, inundando toda a terra, e a terra fica cheia de orvalho, e aquela água do monte do Hermon, ela vai germinando as sementes. Assim também é na minha vida e na tua vida. Quando nós, amados irmãos, estamos cheios da presença de Deus, há um espalhar da grandeza de Deus que está na minha vida e na tua vida. E as pessoas que estão à nossa volta, ela recebe da grandiosidade que Deus tem feito na minha vida e na tua vida. É somente olhar para a tua vida e falar: aquele ali está transbordando do mover de Deus, aquele está transbordando do poder renovador. Eu quero estar perto porque eu quero receber a assunção, eu quero estar perto porque eu quero receber dessa virtude do Espírito Santo. Então o Senhor, ele tem preparado, aleluia, uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Ele tem ungido a minha cabeça com óleo, o meu cálice tem transbordado, que possamos aí transbordar da presença gloriosa de Deus, amém? Certamente que a bondade, aleluia, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Em nome de Jesus Cristo, eu e você, nós habitaremos na presença desse Deus. Que venhamos, amados irmãos, estar dando valor a tudo aquilo que Deus tem feito para a minha vida, tem feito para a tua vida, pois o Senhor, ele é bom, e eternamente é a sua justiça sobre a minha vida e a tua vida. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos esforçar para estar amando mais, para estar nos doando mais, para que venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar agindo de conformidade com o Pai. O Pai, nessa manhã, ele está conosco. No Pai, nessa manhã, ele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Que ele venha te visitar nessa manhã, que ele venha operar, que o operar de Deus esteja aí magnificando o seu dia, operando nesse sábado através da tua vida, e que você seja uma bênção na presença do glorioso Deus de Israel. Amém? Glórias a Deus. Quero pedir a nossa irmã Marina Salles, que depois deixa aí em off, né? Como tá a Fabiana, né? Como tá a sua saúde, como tá o andamento aí, em que Deus esteja aí operando na vida dela. Nós estimamos cada dia
que ela venha melhorar mais na presença do Senhor, que o Espírito Santo esteja aí fazendo uma obra maravilhosa na vida da Fabiana, filha da nossa irmã Marina Salles. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, ó Pai. Oramos aí, colocamos em oração, Senhor Deus, a nossa irmã, aleluia, Fabiana, Senhor Deus, filha da tua serva Marina Salles. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja operando, Senhor Deus, com tuas mãos poderosas, ó Pai. Derrama sobre ela das virtudes do teu Santo Espírito, ó Pai. Que a tua mão curadora, Pai, esteja sobre ela, Pai. Que o milagre que ela tanto precisa, Pai, aleluia, nesses dias, Senhor Deus, de situações difíceis, ó Pai, o Senhor há de estar, Senhor Deus, colocando, ó Pai, as tuas mãos poderosas sobre ela também, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, nós nos instruímos, ó Pai, a estar buscando a tua face, nós nos instruímos, ó Pai, a estar, Senhor Deus, nos colocando, ó Pai, na posição de servo, ó Pai, como também, Senhor Deus, os teus servos, ó Pai, Simeão e Ana, Senhor Deus, que todos os dias, ó Pai, estavam no templo, ó Pai, louvando, clamando, ó Pai, ao teu nome, ó Pai, quando de repente, Senhor Deus, Simeão, Senhor Deus, vê e contempla Maria e José trazendo o menino Jesus para ser apresentado no templo, e ali ele recebe aquela criança no seu colo, levanta as mãos para o céu e agradece a Deus. Olha, Senhor Deus de Israel, agora o Senhor já pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, hoje, Pai, nós vemos a salvação da humanidade através de Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo, ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, está entrando, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, em nossos lares, ó Pai, na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, que possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar, Senhor Deus, a cada dia, Pai, a cada instante, ó Pai, voltando, Senhor Deus, para o Senhor, que o milagre que nós tanto precisamos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nesta manhã o Senhor há de nos conceder. Assim, Senhor Deus, nós oramos, assim nós clamamos, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós magnificamos o teu nome. Faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja operando, ó Pai, através das virtudes do teu Santo Espírito, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, assim, Senhor Deus, nós nos colocamos, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, faça resplandecer, Senhor Deus, da tua glória, que venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai, todos os dias de nossa vida. Assim, Senhor Deus, venhamos, ó Pai, está sendo Deus, aleluia, Senhor Deus, estando, ó Pai, ó Deus de Israel, louvando, engrandecendo o teu nome, nos entregando mais e mais, aleluia, Senhor Deus, nas tuas mãos poderosas. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente na vida do teu filho, na vida da tua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Que Deus esteja abençoando a vida dos amados irmãos. Pastor Carlos já está saindo, vou para o curso, né? Deus esteja aí fazendo uma obra, né, magnífica na vida de cada um dos amados irmãos. Tenha aí um feliz sábado, né? Um sábado de vitória para os meus amados irmãos. Receba aí um abraço do Pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja abençoando também, te abraçando com um abraço glorioso, que você venha receber o melhor de Deus na tua vida nessa manhã, hoje e sempre. Amém? Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo de Deus e que o nosso Senhor Jesus Cristo, com as suas bênçãos inefáveis, esteja te alcançando nessa manhã. E todos digam amém e amém. Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã. Tenha aí um dia glorioso na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Amém? Fica com Deus.